dia a todos. Sejam bem-vindos a este webinar sobre as novas regras da contratação pública. Bem-vindo e muito obrigada aqui às nossas convidadas que acederam a este convite para fazermos aqui uma abordagem muito pragmática e assertiva ao que são estas últimas alterações do ponto de vista de quem está no terreno diariamente a enfrentar as várias dificuldades que se apresentam. Vou apresentar então aqui as convidadas, a doutora Vera Amorim, que é diretora jurídica do CEIA e que está aqui numa qualidade de entidade privada que vai enfrentar estes desafios por força da execução do PRR. A doutora Lúcia Casqueiro, que é diretora jurídica e de contratação da NAV Portugal, e a doutora Silvia Sousa Santos, que é coordenadora jurídica da ESPAP. Portanto, temos aqui um naipe de convidadas que vai nos trazer certamente uma visão muito rica e muito prática do que é o CCP, as dificuldades e também esta nova revisão, até que ponto é que consegue ajudar-nos ou não. Para começar e um bocadinho para lançar o mote, vamos fazer só aqui uma breve, muito breve, que não tem qualquer ambição de ser exaustiva, apresentação sobre as alterações que então foram introduzidas, para depois daqui partirmos para a conversa, que eu penso que é isso que verdadeiramente interessa a quem nos está a seguir. Portanto, estamos aqui a debruçar-nos sobre o Decreto-Lei número 78 de 2022, de 7 de novembro, e que está fresquinho, foi publicado no dia 7 de novembro, e que veio basicamente alterar três leis. Veio alterar o CCP, por um lado, mas veio alterar também a Lei número 30 de 2021, que já tinha aprovado as medidas especiais de contratação pública, mas também o Decreto-Lei número 60 de 2018, de 3 de agosto. Relativamente às alterações à Lei 30 de 2021, há aqui uma novidade, que é o alargamento do prazo de aplicação destas medidas especiais até 31 de dezembro de 2026, em tudo o que se refere a projetos de habitação, de serviços de tecnologia, inovação e conhecimento, setor da saúde e apoio social e projetos de execução do Programa de Estabilização Económica e Social. Cortaram? Não, o que aconteceu é a divisão entre... Já tu sabes? Está a dar? Está a dar? Foi em que parte? Bom. Peço desculpa. Pequena falha técnica, mas vamos retomar onde estávamos. Portanto, a primeira novidade é aqui uma alteração de âmbito temporal, em que há um prolongamento relativamente a estes 4 tipos de projetos. Relativamente aos projetos financiados ou cofinanciados por fundos europeus, incluindo o PRR, o regime das medidas especiais mantém-se sem prazo. Relativamente aos procedimentos simplificados, no geral mantém-se em vigor. Há aqui uma revogação desta dispensa do dever de fundamentar a redução de prazo, mantendo-se, portanto, os limiares quer da consulta prévia, quer do ajuste direto simplificado, relativamente aumentados face ao que é o regime geral do CCP. Há ainda uma novidade, que é a previsão de que no portal base.gov passe a existir uma secção específica e, portanto, separada para a publicação de todos os procedimentos e contratos tramitados e celebrados ao abrigo das medidas especiais de contratação pública. A grande novidade aqui da alteração à Lei 30 de 2021 é a introdução de um regime especial de empreitadas de concessão-construção, que não afasta nem exclui o que é o regime geral, ainda que de natureza excepcional, que consta no CCP e que, portanto, aplicado a este universo de projetos, vai permitir a adoção deste modelo, mas com algumas especificidades face ao que era o modelo que conhecíamos já do CCP. São 3 estas especificidades. A primeira é que o caderno de encargos deverá ser integrado por um estudo prévio e não por um programa preliminar, como prevê o artigo 43 do CCP. Por outro lado, o preço base, que é fixado no caderno de encargos, tem que discriminar obrigatoriamente os montantes relativos ao preço a pagar pela concessão e o preço a pagar pela execução da obra. E, por fim, também o critério de adjudicação é obrigatoriamente na modalidade multifator e inclui o preço da concessão e o preço da obra.
Entrando agora já nas principais alterações ao Código. Apesar do legislador se referir no introito como uma alterações cirúrgicas, elas têm um alcance bastante grande. Não vamos só aqui realçar as mais expressivas, mas, uma vez mais, esta alteração, não sendo uma alteração de fundo, e vamos falar sobre isso a seguir, acaba por tocar em muitos aspectos do Código, que já é extenso de si próprio e difícil de acompanhar. A primeira alteração que queríamos aqui salientar é esta que tem a ver, no fundo, com a adoção do ajuste direto em caso de não adjudicação de um concurso anterior. No fundo, aqui há um esforço de compatibilização com o teor das diretivas e, portanto, sempre que estejamos a falar de procedimentos com um valor superior aos limiares europeus, no fundo, apenas é possível a adoção do ajuste direto quando o concurso anterior tenha ficado deserto, digamos assim, tenha sido não adjudicado na sequência da apresentação das chamadas propostas inadequadas. E, portanto, isto exclui a possibilidade de adjudicarem ajuste direto após um concurso não adjudicado por exclusões de propostas estritamente formais. Relativamente aos procedimentos abaixo dos limiares europeus, mantêm-se no essencial as regras anteriores. Depois há aqui uma grande, enorme, atrevo-me a dizer, novidade que tem a ver com o suprimento das irregularidades formais, e tenho a certeza que vai ser um dos temas que vamos querer discutir a seguir. No fundo, já tinha sido dado um passo na última alteração ao CCP, no sentido de abrir a porta à possibilidade de salvar mais propostas que anteriormente eram excluídas por razões formais, e agora vem o legislador acrescentar a previsão de um elenco exemplificativo do que é que são as irregularidades formais superíveis das propostas, em que se inclui a não apresentação de documentos que comprovem factos ou qualidades anteriores à data da apresentação da proposta, incluindo aqui, esta é a parte que é novidade, as declarações de aceitação de caderno de encargos e o documento europeu de contratação pública. Depois a não junção da tradução para a língua portuguesa de documentos apresentados em língua estrangeira e, por fim, quiçá mais polémica e estrondosa, a possibilidade então de suprirmos a falta ou a insuficiência das assinaturas eletrónicas de quaisquer documentos que constituam a candidatura ou proposta, sendo a forma de suprimento a junção de uma declaração de ratificação devidamente assinada e que se limite aos documentos já submetidos. Há ainda aqui um ponto interessante e complexo que tem a ver com a introdução da agenda do trabalho digno no CCP e que abre aqui a porta a algumas novidades. A possibilidade da entidade adjudicante exigir que as propostas sejam constituídas por um documento comprovativo das estruturas de custos de trabalho e, por outro lado, algumas exigências relativamente aos vínculos jurídico-laborais dos trabalhadores afetos aos contratos de concessão de obras e serviços públicos, consoante os prazos dos contratos. Por fim, e para terminar rapidamente, a alteração ao Decreto-Lei 60/2018, que veio, no fundo, simplificar os procedimentos administrativos necessários às atividades de investigação e desenvolvimento, veio-se clarificar o que é o âmbito subjetivo da contratação excluída da parte 2 do CCP nesta matéria, neste âmbito, e deixar claro que esta exclusão se destina a contratos cujo valor seja naturalmente inferior ao montante dos limiares europeus. Pronto, este era, no fundo, aqui o pontapé de saída para a nossa conversa e que, se calhar, eu ia começar aqui lançando o mote aqui à Lúcia, que na NAV e noutras entidades tem uma experiência já de muitos anos de contratação pública, um bocadinho pedir uma opinião sobre o que é que tem sido estes processos de sucessivas alterações do Código e para onde é que vamos? Sim, portanto, o legislador ultimamente tem-nos presenciado mais ou menos uma vez por ano com alterações legislativas. Quando o Código surgiu em 2008 foi algo inovador. Pela primeira vez tivemos um Código com empreitadas, bens e serviços, com o pacto pré-contratual, mas também a parte de execução dos contratos. Portanto, foi algo inovador. Acabou-se com os atos públicos que tínhamos, com a chancela, etc. Passou a ser tudo eletrónico. Mas a verdade é que já passaram 14 anos, basicamente, desde a entrada do Código, e era necessário
necessário uma revisão a fundo do código. O que é que tem acontecido ultimamente? Ou melhor, durante a vigência do código, o que é que tem acontecido é que o legislador vai nos presenteando com sucessivas alterações e retificações. Esta alteração levada a cabo pelo Decreto-Lei 78/2022 é novamente uma alteração de norma, é a 12ª alteração ao código, portanto, acabamos quase por ter uma alteração por ano, anual, e isto para quem está na área das compras, da parte da entidade adjudicante, da parte jurídica e também da parte dos operadores económicos, é um bocadinho complicado porque obriga-nos sempre a um trabalho contínuo de atualização da legislação. Estas regras por si já são muito densas, não é? A área da contratação pública é cheia de formalismos que têm que ser cumpridos. Obviamente que se entende que estamos a falar de dinheiros públicos e entidades públicas para as quais todos nós contribuímos, não é? Mas o certo é que estas sucessivas alterações causam aqui algum constrangimento. Portanto, nós tivemos agora aqui este decreto-lei, que veio um bocadinho na senda da alteração do ano passado da Lei 30/2021. Isto para se conseguir acompanhar o PRR e todos os financiamentos que estão aqui em curso na mesa e que queremos, obviamente, acompanhar, mas que às vezes é um pouco complicado. E aproveitou-se para se fazer umas alterações de pormenor, mas não aquela alteração de fundo que todos nós desejávamos ver, porque passados estes anos todos havia aqui várias situações que poderiam ser acauteladas. Chamo, por exemplo, a atenção, até porque não temos assim muito tempo, uma das alterações à Lei 30/2021, em que já estava previsto a possibilidade de adoção do ajuste direto simplificado até 15.000 euros no caso de aquisições do plano informático. O legislador manteve novamente essa medida, ficou à mesma prolongada, mas acabou outra vez por não acautelar uma outra situação, porque temos um diploma, que é o Decreto-Lei 107/2012, que vem estabelecer para este tipo de aquisições, quer de bens, quer de serviços, a obrigatoriedade de ser obtido um parecer prévio por parte da AMA, da Agência de Modernização Administrativa, sempre que estejam em causa procedimentos de valor superior a 10.000 euros. Ora, aqui o legislador se consagrou este ajuste direto simplificado em procedimentos com valor até 15.000 euros, não veio simplificar, que era suposto simplificar, não veio simplificar porque continuamos a ter que obter o parecer prévio. Isto aqui, da lógica das compras, acaba por ser importante, porque a nível da aquisição de equipamentos e serviços do ambiente informático, com a conjuntura atual, com a crise que temos, o que é que se verifica? É problema no atraso dos componentes, todas as semanas os preços dos componentes aumentam e, portanto, não dá, com estes formalismos não dá para acautelar. Foi uma boa ideia, mas não foi concretizada e harmonizada com os restantes normativos em vigor. Também temos a questão que a Inês falou do Bascov, de agora este tipo de procedimentos serem publicitados no Bascov, mas à presente data o Bascov ainda não está adaptado para o efeito. Portanto, isto vai-nos criar aqui alguns constrangimentos, nomeadamente em contratos que temos que enviar para visto do Tribunal de Contas, etc. Não vai ser fácil estar a coordenar tudo isto. O mesmo também falaste um pouco da empreitada. Aqui houve uma inversão da lógica, nós tínhamos uma exceção da empreitada concessão-construção. Agora o legislador quis inverter a lógica e isto foi uma medida que foi muito contestada pelo Tribunal de Contas, porque vai pôr em causa a concorrência e se calhar fomentar o conluio, mesmo pela Ordem dos Arquitetos. Mas achas que, desculpa interromper, mas achas que de facto vai ter uma grande... Eu tenho aqui uma posição muito particular. Achas que vai ter uma grande adesão esta nova modalidade de concessão-construção? Não. Na prática não parece que haja muita adesão, porque não nos vai facilitar muitas coisas. Vai pôr um pouco em causa também o trabalho dos projetistas, não é? De independência e de poderem elaborar o projeto. E isto depois também um bocadinho relacionado com o que se vai falar aqui, da parte dos financiamentos, era uma medida para se acelerar os procedimentos, para se poder adjudicar as empreitadas e aproveitar-se o financiamento que aí vinha. Mas acho que na parte da execução vai criar muitos constrangimentos e provavelmente as entidades vão querer não avançar muito por
por essa via. Até porque a inclusão do estudo prévio, na prática, um dos objetivos seria, de facto, a agilização procedimental e, no fundo, era o objetivo de poupar para fazer uma obra. Na prática tem que se fazer pelo menos 2 concursos, um concurso de projeto e um concurso de obra, e, portanto, seria poupar o tempo de um dos concursos, que seria o concurso de projeto, mas, na prática, sendo exigido um estudo prévio, poucas serão as entidades que vão ter capacidade interna para desenvolver esse estudo prévio. Na prática vão ter que fazer a contratação do estudo prévio e, portanto, em termos de agilização do procedimento... Eu acho que a maior parte das entidades vai continuar neste âmbito das empreitadas a fazer o que tem feito até agora, porque realmente não veio ajudar. As medidas especiais têm, aliás, o Tribunal de Contas, no primeiro relatório logo que produziu, mostrou-se até um pouco surpreendido pela baixa adesão às medidas especiais, ou seja, supostamente foi aprovado aqui um regime que contraria, em aspectos muito importantes, princípios gerais que estão no Código, que estão consagrados no Código, mas, na verdade, sente-se que as entidades não têm estado até agora, e a minha segunda pergunta é: será que vão passar a estar a fazer uma utilização tão intensa como seria de esperar deste pacote legislativo que supostamente lhes facilitaria a vida? Sim, lá está. Eu acho que este pacote também peca um pouco, se era para aproveitar os fundos comunitários, está um bocadinho atrasado, não é? Já devia ter sido mais completo e terem antecipado bastante a sua aplicação. Devido a estes constrangimentos de quererem tentar agilizar, mas depois na prática quem lida executa. mais com... Exatamente. Vê que não é possível, que não vai ter grandes vantagens e só vai complicar. Aliado ao facto de estarem sucessivamente a alterar estas regras, pelo que tivemos a ver, e também reparem que o diploma foi publicado a 7 de novembro, já vai entrar em vigor no dia 2 de dezembro. Todos os profissionais têm que estar aqui a par destas alterações. Nós ainda estávamos a tentar adaptar-nos às alterações do ano passado e, portanto, isto não me parece que as entidades vão aproveitar muito. Lá está. Pronto, por exemplo, o que eu estava a falar aqui na parte do plano informático, a maior parte das entidades, se calhar, vai optar mais por utilizar, nos casos em que utilizar os diretos simplificados, utilizar inferior a 10 mil euros para ser uma coisa mais ágil e conseguir assegurar que vai ter o equipamento ou o serviço a tempo e horas. Não é? Portanto, não me parece que tenha tido assim grandes vantagens. E se cá agora, aqui, pegando no mesmo tema das medidas, as medidas especiais parecem assentar um bocadinho num pensamento de que o grande fator de atraso ou de demora nos procedimentos de contratação é o tempo de apresentação de propostas e, portanto, é o concurso em si que é um meio muito difícil de contratar porque o tempo de apresentação de propostas é muito alto e então sobem-se os limiares da consulta prévia, mesmo do justo direto simplificado, e vai-se pelo caminho da simplificação através da compressão dos prazos de apresentação de propostas e candidaturas. Aqui, de quem tem muita experiência e acompanhar muitos concursos, será que é mesmo esse o caminho para reduzir o tempo dos concursos? Não. Também pegando ali um bocadinho no que a Lúcia estava a dizer, há um grande desiderato europeu e nacional de profissionalização do comprador público e que não é minimamente facilitado por estas sucessivas alterações. E, na realidade, há uma tendência efetiva a não seguir este tipo de regras, efetivamente, pela própria desconfiança que há relativamente aos procedimentos menos concorrenciais. Torna-se logo mais difícil fazer uma consulta prévia simplificada, em que temos que correr o calvário do artigo 113. A maior parte das dificuldades em termos de contratação estão a montante. Estão no cumprimento da Lei do Orçamento de Estado, e aí houve uma grande vantagem na aprovação do Decreto-Lei 53B, 2021, que permitiu, nomeadamente pela execução do PRR, obviar a aplicação das regras em termos de aquisição de bens e serviços, de serviços, aquisição de serviços, não de bens. Mas realmente depois, quando vamos aplicar um 113, quando justificamos as entidades que estamos a convidar, ver se elas têm alguma relação entre elas, temos que lhes perguntar se têm, temos que ir ver o RCBE a ver se têm, temos efetivamente se calhar aqui consultar outras plataformas para verificar que não há aqui qualquer conluio, porque há uma desconfiança grande relativamente aos procedimentos não concorrenciais. E depois, quando
As entidades não têm tempo de se adequar, de se munir dos instrumentos, de estudar com tempo as matérias e as implicações das matérias. Preferem continuar a usar os procedimentos clássicos, porque realmente, em termos de apresentação, de prazos de apresentação de propostas, 6 dias, os 30 dias, ainda assim para processos mais complexos, não são assim prazos tão extensos. Porque se eu for fazer uma consulta prévia, também vou ter que dar no mínimo 6 dias, e às vezes até 9 dias, porque se houver um erro ou uma omissão, vai calhar sempre num fim de semana. Ou eu vou ter que responder num fim de semana, ninguém responde em fim de semana e ninguém coloca em fim de semana, mas no final do dia eu vou ter ou que prorrogar o prazo, ou ter que ver antecipadamente. Portanto, não há especial vantagem nesse encurtamento de prazos. Sim, é bom ter audiências prévias de 3 dias, mas não é aí que está o grande problema. E a questão dos limiares, para quem se vai ter que lançar mão de toda esta legislação e eventualmente tentar utilizar as medidas especiais, este potencial aumento dos limiares, sobretudo da consulta prévia, ajuda na prática? É útil? Não. É curto, não tendo aqui a experiência que as minhas colegas que já falaram têm, porque do nosso ponto de vista, nós não somos uma entidade adjudicante tradicional, estamos obrigados a proceder às compras de acordo com o CCP no âmbito dos projetos financiados que temos em curso. Por isso, não tendo esta prática, nem este rigor todo do Orçamento de Estado, nem das submissões ao Tribunal de Contas, tendo um processo mais facilitado, mesmo assim continua a ser um processo extremamente burocrático. Aquilo que falou há pouquinho muito bem, o facto de o comprador quando vai fazer uma consulta prévia, ter de pedir aos fornecedores se são ou não são relacionados, se há alguma relação de empresa, alguma relação de grupo. Isto, se calhar, acaba por tomar mais tempo do que a preparação de caderno de encargos, o convite. E depois ir validar essas empresas todas, se eu contratei também com elas no passado. Mas isso já estávamos habituados, não é? O triênio, já estávamos habituados a essa limitação. Mas agora, este ónus que nós transferimos para a entidade adjudicante de comprovar que as entidades que vamos consultar, que é o operador económico, e os operadores económicos entre si não têm relação de grupo, porque estendemos também este limite às relações de grupo, apesar de poder nem sequer haver conluio, porque às vezes estamos a falar de empresas que são do mesmo grupo, mas com objetos sociais e que fornecem produtos ou serviços completamente diferentes. Por isso estamos aqui até a penalizar o facto da empresa B ter uma relação de grupo com a empresa a quem eu já adjudiquei mais de 75 mil euros e eu não vou poder consultar num outro serviço completamente diferente, não é? Relativamente à questão propriamente dita, estes valores, tendo em conta, voltando a falar daquilo que é a minha realidade e a realidade de alguns dos nossos parceiros no âmbito das agendas que temos aprovadas, os valores de investimento serão consideravelmente elevados, serão bastante elevados, e 215 mil euros, porque volto a dizer, não sendo uma entidade adjudicante, é este o limiar para o qual eu tenho de olhar quando vou lançar um procedimento, é muito curto para aquilo que é o desafio que nós temos até 2025. Pois. E ainda sem contar com a outra parte que aqui esta alteração tenta atacar, que é a questão da litigância. Porque, no fundo, há aqui um reconhecimento, parece um bocadinho nas entrelinhas desta alteração, sobretudo relativamente aqui aos aspectos formais, às exclusões que decorrem de aspectos formais. Nós temos assistido aqui a um dispêndio de meios em tribunais administrativos, em decisões contraditórias, numa falta absoluta de segurança jurídica. O que é que tu achas, Sílvia, que estas alterações vão trazer no geral e depois, se calhar, entrando mais em concreto na questão da assinatura eletrónica, que é, diria, aquela que fez correr mais tinta? Bem, eu diria que houve aqui uma tentativa do legislador de fazer uma pequena suma das decisões que achava mais acertadas, digamos assim, dos vários tribunais superiores. Porque o que acontecia era que tínhamos, consoante estivéssemos a falar do Tribunal Central Administrativo Sul, um tipo de decisão, se estivéssemos a falar do Tribunal Central Administrativo Norte, outro tipo de decisão, e depois houve aquele acórdão
de uniformização de jurisprudência do Supremo Tribunal Administrativo, que veio então complicar mais a questão em matéria de assinaturas eletrónicas e que tornou muito difícil a nossa vida, digamos assim. Porque de facto parece que há algum desconhecimento de como é que funcionam as plataformas e em que medida é que realmente as propostas ficam encriptadas e passam a ser invioláveis da nossa experiência. Até porque elas são carregadas o documento a documento, cada documento tem que ser assinado quando é submetido e, portanto, parece-me a mim, e tendo em conta até a própria jurisprudência do Tribunal de Contas em 2021 e em 2022, depois também tivemos aquele Acórdão 4 de 2022, que até parecia contraditório, até houve algumas sessões de debate acerca desse acórdão, porque vinha fazer uma súmula de todos os outros e é muito útil em termos de súmula daquilo que tem vindo a ser as posições do Tribunal de Contas, mas que nos faz pensar um pouco sobre para onde é que vamos e a segurança jurídica nesta tomada de decisões e que muitas vezes assusta os júris na análise das propostas e no que é que deve suprir ou não deve suprir. E às vezes aquele importamento dos prazos depois perde-se nesta análise em que pensamos assim, então e vamos pedir um esclarecimento ou não vamos pedir um esclarecimento? E no fundo até agora a sensação que falávamos há pouco de que o júri estava ali um bocadinho entre a espada e a parede, sendo que se fosse por uma posição um bocadinho mais pró-forma estaria a seguir o caminho dos tribunais administrativos, se fosse por uma posição mais potenciadora da concorrência e, portanto, mais no sentido do suprimento das falhas, estaria mais a ir no caminho da jurisprudência do Tribunal de Contas. Como é que nós estamos agora? Bom, eu não sei o que é que vai resultar aqui deste artigo 72. Bom, vamos acabar com a discussão do que é uma formalidade essencial ou não essencial, parece-me a mim, pelo menos o legislador deixou cair. Depois, esta questão dos documentos anteriores à data, ou seja, comprovativos, já vinha da jurisprudência europeia e, portanto, manteve-se, não tem grande impacto. Agora, já havia jurisprudência sobre a aceitação de se pedir um Deus, sobre se pedir uma tradução. Já a tradução, havia ali dúvidas que podia pedir traduções só se fosse relativa às candidaturas, mas já não relativamente às propostas, porque podiam dizer respeito a atributos das propostas. E, portanto, há matérias que são invioláveis, ou seja, matéria de atributos e termos ou condições que devem constar das propostas, que não podem ser supridos, não podem ser alterados, não podem ser modificados. Portanto, inalterabilidade das propostas, mas há aqui uma tomada de posição clara em algumas matérias por parte do legislador. E depois há aqui uma tentativa, efetivamente, de acabar com a litigância em matéria de assinatura das propostas, que vamos ver se efetivamente vai ter esse impacto ou não, ou se vamos continuar a litigar, porque pode haver aqui ainda algumas questões que se venham a suscitar. As vozes mais detratoras desta alteração dizem que, enfim, além de argumentos mais jurídicos relativamente à necessidade de vinculação dos concorrentes às propostas e, portanto, uma leitura de que estes formalismos funcionam não contra a concorrência, mas a favor da concorrência, no sentido em que todos os concorrentes têm que os respeitar e isso é um garante de igualdade, mas deixando se calhar um bocadinho essa discussão que é um bocadinho mais teórica de lado, há aqui algum receio de que esta possibilidade de suprimento posterior da falta de assinatura possa servir para uma apresentação de propostas condicionadas. No fundo, que o concorrente possa apresentar uma proposta e propositadamente não assinar um ou vários dos seus documentos, de modo a poder decidir num momento posterior, já em face de todas as propostas que vieram ao concurso e já as conhecendo, se deseja ou não manter aquela proposta. Parece que esse caminho ficou bem escudado ou não? A mim parece-me, e também tendo em conta, este artigo não é só para os projetos PRR, mas que toda a análise deva decorrer dentro do prazo de manutenção das propostas, até para obviar esse tipo de situação. Condicionado eu não diria, no sentido em que a proposta, se tiver atributos ou termos ou condições que violem claramente, tem que ser excluída e, portanto, não vamos solicitar esclarecimentos ou pedir suprimento das propostas. Depois há esta questão da contraordenação grave em que incorrem se não fizerem esse suprimento.
digamos assim. Agora, há questões que não são, se não houver efetivamente poderes, não é suprível, por exemplo. Mas há questões sempre que se vão colocar nesta matéria, até porque alguém pode levantar mesmo a questão, bom, então e o documento foi violado ou não foi violado? Sim, isto não vem encerrar não fecha. a discussão. Não parece que a discussão fique de todo resolvida. E como é que ela poderia ter sido resolvida, olhando não só para o código, mas também para a lei das plataformas, que continua a existir de forma autónoma, é assim um ente jurídico próprio? Passaria por resolver mesmo a questão do formalismo, não é? E efetivamente o que é que se deve exigir como formalismo. Há realmente uma necessidade de dar uma maior importância à substância e à materialidade de uma proposta sobre o seu formalismo. É preciso, sim, é claro que é preciso saber que a proposta não foi violada, que é uma vontade inequívoca de contratar, certa, inequívoca. Claro que sim, que foi submetida por quem tem poderes para obrigar a entidade, para ser uma declaração negocial válida, mas esse formalismo e a própria lei das plataformas também está um pouco desfasada, se calhar também merecia uma revisão. Também merecia uma revisão. Mas a fundo e não de pormenor. Sim. E conjugar um pouco mais também aqui com o código. Sim, e esclarecer um bocadinho exatamente o que é aceito e o que é que não é aceito. Porque a questão dos documentos, porque é que não assinados, não é porque os operadores não querem cumprir a lei. É difícil assinar um Excel. Claro. É difícil assinar um PDF que reúne vários documentos sucessivas vezes. Claro. Ou, se não é impossível e não dá erro. Portanto, E temos o problema, já agora aqui do lado dos operadores económicos, tendo a tradição portuguesa, não é? Deixamos as coisas para o final, do dia, no prazo, e portanto grande parte dos operadores económicos, quando chega ali ao último dia para a apresentação da proposta, é que começam ali a carregar já perto da hora, não é? E depois às vezes, infelizmente, por questões formais, podem ter uma proposta espetacular, mas que... Há muito erro humano, não é? A assinatura, eu acho que acho que todos temos que reconhecer, é um aspecto onde o erro humano acontece, não é? Porque as propostas são complexas, também é discutível sabermos até onde é que esta complexidade das propostas deve ser levada e em que medida é que as entidades que são melhores a apresentar propostas são as que melhor cumprirão o contrato, que é outra dúvida que quem está na prática muitas vezes é uma angústia com que fica, porque na prática são departamentos distintos das empresas e um bom departamento comercial que é extremamente cumpridor e conhecedor das regras do código não é garante de que aquela proposta depois vai ter uma boa execução, não é? Não, e depois também há desvantagem para as empresas estrangeiras, que dependem depois dos setores, mas, por exemplo, no meu setor, para determinado tipo de equipamentos, são muito operadores económicos estrangeiros que não conhecem estas regras tão apertadas que nós temos de contratação pública e que muitas vezes é um entrave aqui nos procedimentos. E no caso ali do Sim, CEIA... mesmo os operadores económicos nacionais que não estando habituados, porque não trabalham com entidades adjudicantes, não têm este conhecimento e depois o deixar para a última da hora e faltam os selos temporais e depois não há uma assinatura qualificada e vem uma declaração e vem uma procuração a dizer que aquela pessoa afinal tem poderes para assinar. O computador vai abaixo e a dificuldade que depois estas entidades estrangeiras têm em aceder às plataformas de contratação. O registro, muitas vezes recorrem em nós para terem algum auxílio de como é que poderão fazer a sua inscrição, o seu registro para poderem carregar. E uma coisa muito engraçada que é nem sempre a melhor proposta garante a melhor execução técnica, nem o best value for money. Porque muitas vezes nós temos propostas, e já nos aconteceu, temos propostas mais vantajosas, mas que por uma ou outra insuficiência que depois há este receio de se eu for pedir um esclarecimento, eu vou ter o outro concorrente que se vai querer posicionar a reclamar, e eu acabo por adjudicar aquele, no caso do critério de preço, acabo por adjudicar ao segundo, porque é o que tem a proposta que cumpre a checklist toda, e nem sempre eu estou a dar o melhor uso ao dinheiro. Com a proposta mais bonita, mais perfeita. E é o problema também de todos os formalismos e exigências da contratação pública. Eu já tive operadores económicos que me disseram
vocês são entidade pública, nós não apresentamos proposta para entidades públicas. Certo. É muito complicado, tem muitas regras. Sim, e também deve haver uma preocupação crescida das entidades adjudicantes pedir o mínimo essencial em termos de propostas, nomeadamente quando estamos só a analisar preço. Há muita tendência a pedir imensos documentos, e vamos falar disso a propósito deste novo artigo que foi introduzido. Há muita tendência de se pedir muitos documentos. E às vezes, não se pedindo, aparecem documentos que não foram pedidos e que dizem coisas que não deviam dizer. Claro. Porque são propostas comerciais pensadas para o mercado privado e não para o mercado público. E acho que todos conhecemos isso. E hoje em dia há uma preocupação muito grande de ler esses documentos todos até ao fim. Porque eu hoje em dia tenho um ónus, que é, eu olho e contradiz ou não contradiz o caderno de encargos. Porque se contradiz, e eu tenho que ler tudo, eu tenho que excluir aquela proposta. Tenho que excluir, ou porque depois há aquela declaração em que eu aceito, em que eu declaro que aceito que vou cumprir o caderno de encargos. E aí exclui ou pede um esclarecimento? E depois há essa questão. E depois já temos a tal litigância. Exatamente. É casuístico, entra muito no campo da incerteza, não é? E caímos exatamente... A declaração de aceitação que agora pode não ser assinada. Exatamente. E depois ainda há outra questão, que é, pode haver situações em que a proposta contém termos ou condições que não vinham reguladas no caderno de encargos e que eu tenho que afastar expressamente no contrato. E ainda não há muito esta noção de que vem uma proposta que pode ser de 1000 páginas, que não se justificava ter, mas é preciso ler aquilo tudo, ver as entrelinhas. E quando estamos a falar de operadores estrangeiros regulados por outro tipo de legislação e que não sabem minimamente do rigor, do formalismo que nós temos e com o qual temos que lidar e que incorrem muitas vezes nesse erro. E, portanto, são propostas que muitas vezes podem ser boas e que têm que ser excluídas ou que nós também, como entidade adjudicante, temos que nos salvaguardar de imposições que também não servem o interesse público. Uma situação muito concreta, já tivemos uma entidade adjudicante, um operador económico estrangeiro, que apesar de nós termos um caderno de encargos para diminuir a probabilidade de reclamação, nós não aceitamos propostas variantes. Por desconhecimento ele decidiu apresentar porque achava que seria melhor, quer para ele, quer para nós, e era uma proposta que era de todo o nosso interesse, tínhamos as melhores condições, mas não a podemos aceitar porque ela era variante, porque ele por desconhecimento não cumpriu, não percebeu, porque não conhecem as regras. Claro. Certo. Há aqui um certo masoquismo formalista português que prevaleceu e, no fundo, toda a parte da simplificação que era suposto ter acontecido com a submissão eletrónica das propostas e que, no fundo, passámos de quem ainda acompanhou esta área nesse tempo, daquelas propostas com lacre e com uma grande pompa e circunstância, mas que, retrospectivamente, vendo toda a jurisprudência que já foi produzida, e quando olhamos para a jurisprudência temos que pensar que estamos a olhar para procedimentos que foram interrompidos e, portanto, para necessidades públicas que não foram cumpridas, para investimentos que não foram feitos e que eram necessários. Isto tudo é a economia do país e, portanto, isto não é já uma questão jurídica estrita, é uma questão que vai muito, muito, muito além, é uma questão de concorrência, mas também de economia e, portanto, estas perdas de oportunidade que esta litigância gera têm um peso enorme no nosso PIB. É mesmo, acho que podemos resumir por aí. Sim, nos torna competitivos de todo. E eficientes. No momento e em mercados em que temos que competir com compradores externos, é difícil que estas regras não nos prejudiquem. E, portanto, uma das vias, se calhar, poderia passar por haver, pelo menos para concursos com publicidade internacional, algum atenuar deste formalismo para tornar o país competitivo desse ponto de vista e poder receber as melhores propostas. Há aqui outros aspectos que esta alteração ao artigo 72 nos traz e que encaixam um bocadinho com o que estávamos a falar. Um deles tem a ver com a declaração de aceitação do caderno de encargos e com o DEOCP, e que também, do ponto de vista jurídico, gerou controvérsia. O que é que suscita? Gera muita controvérsia até quando são agrupamentos, quando há subcontratados,
porque as regras do preenchimento do DEUSP obrigam a que seja preenchido por todas essas entidades. Portanto, pode haver ainda questões relacionadas com o DEUSP por não estarem preenchidas por outras entidades. E depois, por exemplo, eu respondi, não vou recorrer a subcontratados, mas há outro sítio da proposta em que diz que sim, então e falta o DEUSP, então vou suprir, não vou suprir. E há aqui uma nuance interessante no artigo 72 que diz irregularidades formais das candidaturas e propostas que careçam de ser supridas, porque há aquela ideia quando estamos a pedir um documento que até não é uma causa de exclusão, então se ele não foi entregue também não temos que pedir, então não carece de suprimento, então não devemos pedir. Há uma posição doutrinária também sobre o tema. Por exemplo, e agora há muito com a questão das tecnologias, porque também por causa do RGPD, que toda a gente tem aqueles receios, haver declarações dos titulares dos dados em como que podem ser utilizados os seus nomes e os seus dados para efeitos de apresentação de propostas, e às vezes faltam desses documentos. É uma situação que poderá cair aqui. Mas pode ser sempre aproveitado por outro operador que entregou tudo certinho, foi muito bom, é muito bom a cumprir formalismo, mas que se calhar a proposta materialmente não é tão boa, e temos alguém que tem uma proposta materialmente atrativa e que não entregou efetivamente um documento que não tem nada a ver com atributos, como estávamos a falar há pouco, nem com termos ou condições, mas simplesmente, por exemplo, uma autorização. E efetivamente interessa que se possa salvar essa proposta. Mas há sempre esta ponderação e tem que ser sempre visto caso a caso, e este artigo agora vai-nos obrigar a olhar novamente com outro olhar. No nosso caso, nós tínhamos muita preocupação cada vez que pedíamos qualquer coisa com fundamentar com todos os acordos do Tribunal de Contas que temos. Bom, à luz deste artigo e desta fundamentação toda, então nós podemos pedir isto, para que não restem dúvidas e acabar logo ali pela litigância. Portanto, obriga-nos a um trabalho preventivo muito grande, que tem todo um mérito, porque evitamos efetivamente problemas mais tarde, do que estar a corrigir e estar no fundo, depois a correr atrás do prejuízo, como nós chamamos. Acho que está acessível a uma entidade como é a SPAP, que obviamente está muito à frente no seu, quer nos meios que tem ao seu dispor, mas que se nós pensarmos que estas mesmíssimas regras são aplicadas a uma junta de freguesia em Trás-os-Montes, isso deixa-nos aqui alguma perplexidade, porque não há nenhuma gradação da exigência e, portanto, esse trabalho que o MESPAP consegue desenvolver porque é uma entidade pública especializada em compras e, portanto, traz melhores práticas, é uma realidade que não é acessível, sejamos francos, à esmagadora maioria das entidades adjudicantes no país. E, portanto, será que faz sentido construirmos legislação que se torna inacessível a essas entidades? Com a dificuldade de contratar pessoas nesta área, porque o direito público é atraente, mas as compras públicas não são muito atrativas para algumas pessoas. É difícil captar pessoas para esta área. E aquela profissionalização que falámos do comprador público, que é cada vez mais necessária, tem vindo a ficar muito para trás. E os desafios, quando vamos fazer uma aquisição, bom, e é PRR, não é PRR, então e aplica-se a lei do Orçamento de Estado, não se aplica a lei do Orçamento de Estado. Bom, e as portarias de extensão, mas vamos ver o decreto-lei de execução do orçamento. Mas que ainda não saiu, mas vai sair. Estas coisinhas todas, a montar. E depois, então, vamos ao regime especial ou vamos ao regime regra? E dentro do regime regra, tenho que enviar ao Tribunal de Contas. E agora já tenho uma plataforma nova, mas há uma que segue, se for fiscalização prévia, segue por uma, se for a concomitante, segue pela outra. As próprias alterações dos limiares. E estas alterações já são aplicáveis ou não aos processos em curso? Por exemplo, na realidade da ESPAP, nunca uma norma relativamente à vigência e à aplicação se refere aos contratos celebrados ao abrigo do acordo de quadro. Há sempre uma preocupação qual é o regime que se vai aplicar, especialmente quando temos essas novidades de ano a ano. E temos acordos quadro que estão pensados para durar 4 anos, no máximo podem ser renováveis por períodos de 1 ano, mas que se espera que venham a durar 4 anos. Nos leva também ao tema das alterações que foram introduzidas quando vamos pensar em contratos de natureza duradoura, como é que vamos Portanto, isso era essas normas.
era um dos temas também que nos interessava aqui um bocadinho ouvir, se no fundo esta agenda do trabalho digno vem ou pode, pensando, enfim, com algum pragmatismo, além do propósito que ela serve por si própria, que é bastante, obviamente, meritório e não está posto em causa, mas será que vem ajudar a resolver também muita litigância que nós temos em tudo o que são compras de prestações de serviços que vivem muito da mão de obra, como é o caso aqui da ESPAP, que tem um historial longo de litigância nessa área? As aquisições de serviços muito relacionadas com a mão de obra intensiva, como é o caso da vigilância e segurança, como é o caso da higiene e limpeza, que tem uma litigância fortíssima, não sei se não vem aumentar a litigância. Há quem diga que há uma preocupação de se estar, no fundo, a reduzir o mercado em função, pode não haver interesse em função destas novas exigências. Eu acho que é um mercado que vai sempre ter muitos operadores e sempre a litigar muito entre eles. É um mercado muito atraente. Mas vem realmente criar aqui, talvez, maiores dificuldades. A primeira questão que eu tinha é, este documento demonstrativo da estrutura de custos de trabalho eu não podia pedir já no âmbito de um concurso público ao abrigo do artigo 132, a linha N? Não podia já fazê-lo? Preciso desta norma para o fazer? É que esta norma carece de uma portaria, que ainda não saiu, que não sabemos quando vai sair, à semelhança da portaria que vai regulamentar a revisão de preços. Não é? Portanto, fica a questão, então eu agora posso pedir este documento enquanto não sair esta portaria? Posso e devo? Depois temos que conjugar este artigo também com a outra norma nova, que é do 419A, que é, por remissão, aplicável também às aquisições de serviços, e nomeadamente às aquisições de serviços de mão de obra intensiva. Porquê? Se eu for pensar que eu vou contratar vigilância e segurança ou higiene e limpeza para mais de um ano, vou ter que ver esta questão dos trabalhadores. O que aqui nos diz é que o caderno de encargos diz que eu tenho que prever no caderno de encargos a obrigatoriedade de cumprimento desta regra pelo operador económico. Mas como é que eu vou fazer esta validação? Eles obrigam-se, por via até nem que seja da declaração do anexo 1 ao caderno de encargos, ou vou pedir documentos de comprovativo em termos de documentos de habilitação, vou pedir que nos mostrem esta contratação, e depois, imaginemos que saiu a portaria, que eu estou a aplicar o artigo 57A, que é o documento demonstrativo da estrutura de custos, e que me disseram que vão pôr 4 vigilantes, mais um coordenador de turno, e depois essa demonstração de custos, que é classificada, podemos falar um bocadinho mais aqui sobre o documento, e que não é sindicável em termos de análise das respostas pelos outros concorrentes, porque não veem os documentos uns dos outros. Mas como é que eu depois faço o confronto entre aquilo que me foi apresentado em termos de estrutura de custos, das pessoas que me foram apresentadas, e depois estes contratos de trabalho? Podem não ser daquelas pessoas, mas deviam ser daquelas pessoas que estão a fazer a sessão. As pessoas podem já não estar. E depois começa a questão, então, e porque a transmissão do estabelecimento? E ficaram estes, foi a oposição dos trabalhadores, não foi a oposição dos trabalhadores? Foram os trabalhadores que quiseram sair? Ou não é? Portanto, há aqui uma panóplia de temas que se cruzam, digamos assim, e podemos falar aqui, podemos não estar a falar de vigilância e segurança nem de higiene e limpeza. Tal como está o mercado das TIC e da consultoria informática neste momento, há preços que também podem vir por aí abaixo e que pode ser interessante ter que pedir esta demonstração, efetivamente. Mas depois, se esta demonstração nos indiciar de algum modo que pode haver aqui alguma violação de normas legais e laborais, então ainda temos que abrir um subprocedimento de preço normalmente baixo. E agora o que é que eu vou? Eu já tenho a estrutura de custos que foi apresentada, então agora vou perguntar, então a estrutura de custos me apresentou, como é que é credível? Explique-me como é. Vou fazer a Tribunal de Contas. Como é que se afigura legalmente admissível que com esta estrutura de custos consiga pagar toda a prestação e ainda ter lucro, porque neste momento a questão da venda sem prejuízo com prejuízo está a ser posta em causa, não é? No fundo. E, portanto, há uma inversão nesse sentido, que é soltar, que
que devemos parabenizar, mas na realidade há aqui uma série de dificuldades acrescidas. É exigir muito da entidade adjudicante. E dos júris. Exato, e lá está, não é de todo uma medida que venha simplificar e agilizar os nossos procedimentos, pelo contrário. É um bocadinho essa a sensação que, agora se calhar, gostava de vos ouvir sobre a reforma que fariam, se fossem legislador, medidas práticas, porque a sensação que temos é que o diagnóstico é mais ou menos consensual, nós sabemos onde é que estão os problemas e estas reformas parecem vir sempre tentar ir por atalhos que não enfrentam de frente, passo o pleonasmo, os problemas que existem. E, portanto, as causas de exclusão das propostas, mesmo com esta alteração do artigo 72, ou apesar desta alteração do artigo 72, não parecem ser tão claras e objetivas como deveriam e, portanto, vamos ter sempre esse lado litigante, que é sempre um risco. Onde é que o legislador podia ter feito diferente, aproveitado esta oportunidade, Vera? Onde é que o legislador podia ter feito diferente? Na descomplicação, na descomplexificação daquilo que é o processo. Lá está, ele dá com uma mão e tira com a outra. Ele permite-me ter uma consulta prévia simplificada, em que eu passo a ter, em vez de convidar 3, passo a convidar 5, tudo bem, mas obriga-me a usar uma plataforma de contratação. Isto vai-me trazer aqueles problemas que já falamos. Vamos a operadores económicos estrangeiros que nem sequer sabem o que é, como é que funciona. Os nacionais têm dificuldade, os estrangeiros mais dificuldade têm. Por isso, se calhar tentarmos descomplicar aqui algumas das regras. O objetivo, um dos grandes objetivos do Código dos Contratos Públicos é assegurar que o dinheiro é bem gasto. E eu não acho que estes trâmites meramente processuais o assegurem. Muito pelo contrário. E acho que todas partilhamos aqui um bocadinho que muitas vezes nós vamos, cumprindo os processos, não tomamos aquela que é a melhor, não estamos certas de que estamos a tomar a melhor decisão para aquilo que pretendemos. Por isso, eu acho que descomplexificando aqui alguns dos procedimentos, já é um passo o facto de se permitir que as propostas sejam apresentadas noutra língua que não o português e não tenha de ser traduzido e consularizado para ser válido, não é? Assim como os documentos de habilitação, mas mesma forma como se fez o levantamento deste requisito da obrigatoriedade da declaração ser em português, também deixa ali um conjunto de dúvidas, porque em certas circunstâncias basta a declaração do próprio. Mas isto depois também pode ser alvo de questionamento por parte dos outros operadores económicos, porque qual é a legitimidade de uma declaração em que tem a situação regularizada perante a Segurança Social do país de origem, face ao operador económico nacional que tem de ir à segurança e que tem uma declaração da entidade que é isenta, não tem interesse, enquanto que o outro poderá estar a prestar falsas declarações. Não é? Por isso acho que há aqui, não tanto nos prazos, e eventualmente, se calhar sendo aqui um bocadinho mais radical, mas permitir que estes processos pudessem acontecer de forma a que as entidades compreendam um conjunto de requisitos, como um caderno de encargos uniforme para todos os operadores económicos, os mesmos prazos, os mesmos critérios de adjudicação, mas retirar aqui estes elementos, deixar cair as contratações em plataformas, deixar cair a questão do recurso, o recurso hierárquico. Não serve, eu peço imensa desculpa, mas não serve para nada. É só para queimar tempo, porque eu faço o relatório preliminar, um dos operadores pronuncia-se, eu ou altero ou confirmo e faço o relatório final, depois ainda tenho de dar tempo para o recurso hierárquico. Qual é o sentido disto? Porque a entidade adjudicante, se confirmou o relatório preliminar, à partida também vai confirmar e o recurso não vai ser, e vamos continuar aqui num loop e arrastamos o processo no nosso caso depois é a perda de chance. Eu estou a atrasar um procedimento em que eu preciso comprar um componente para pôr um produto, para terminar um produto, e eu vou atrasar a entrada do meu produto no mercado. Eu, relativamente a essa questão do standstill, eu
eu acho que há uma alteração ao Código de Processo dos Tribunais Administrativos que seria importante. E, no fundo, é só haver efeito suspensivo dos procedimentos em que o autor demonstre que tem uma verdadeira hipótese de adjudicabilidade da proposta. Porque muitas vezes temos o último operador da lista a litigar só porque não quer que aquele processo seja adjudicado. veja a luz do dia. É verdade. E a verdade é que há processos que estão destinados a não ver a luz do dia nesta matéria. Sim. Lá está, isto leva um bocadinho também à conversa inicial. O Código tem muitos formalismos, demasiados formalismos. E realmente era importante, não só, normalmente quando é para estes diplomas, ouvem sempre diversas entidades, mas seria importante ouvirem quem na prática mete as mãos na massa, não é? Entidades adjudicantes, operadores económicos, e fazer um brainstorming a ver o que é que efetivamente tinha que ser alterado. E realmente há aqui muitas coisas para alterar, a nível de formalismos, prazos um pouco também, flexibilidade, não sermos tão rigorosos, sei lá, e por exemplo um bocadinho com o que tu falaste também, no caso dos relatórios. Há casos em que não é necessário sequer poder-se dispensar o relatório final, quer dizer, temos um relatório preliminar, não houve audiência prévia, fizemos uma reanálise, as propostas, está tudo ótimo, para que é que ainda vamos perder tempo a fazer também o relatório final, só a dizer que foi tudo reanalisado. Pormenores que se podia estar a simplificar e agilizar um pouco isto, porque realmente isso dos componentes é o problema, e depois a alteração dos preços não dá para tudo. Portanto, eu acho que era importante, de vez, passados estes anos todos, ver se fazia aqui uma revisão completa do código que realmente está a precisar, e não só estes pormenorzinhos que depois não ajudam muito. Relativamente às empreitadas, puxar aqui um bocadinho a Lúcia na sua experiência profissional atual, mas também passada. Há medidas que não se entende bem porque é que que já integraram medidas excepcionais em momentos passados e que não se entende porque é que não podem ser generalizadas, e uma delas, como ocorre, é num concurso de prévia qualificação para uma empreitada. Por que razão, na fase de prévia qualificação e com a decisão de contratar, o projeto tem de já integrar as peças do procedimento? Numa fase em que vamos apenas qualificar os concorrentes e verificar a sua capacidade financeira e técnica, num ciclo em que estamos a correr contra o tempo para realizar estes investimentos, porque é que não pode ser junta, informação, obviamente essencial para informar o mercado, que diga respeito às habilitações necessárias, ao valor da obra, ao tipo de obra, mas que possa a entidade adjudicante fazer correr este período de prévia qualificação em simultâneo com a conclusão e a revisão do projeto, que ainda para mais hoje em dia já é necessária, enfim, diria que a esmagadora maioria das obras. Por que razão é que se considera que esta alteração seria nociva? Há uma certa falta de olhar para os cronogramas dos procedimentos e perceber onde é que de facto se pode poupar tempo. Em termos de empreitadas, depois em termos de causas de exclusão de propostas, também temos toda uma lista que tem vindo a ser piorada e que com jurisprudência ainda melhor, e que faz-nos ter causas de exclusão extraordinárias, como não há um dos artigos não está plasmado no plano de trabalhos e, portanto, esse artigo até pode ser a limpeza final da obra. Sim. E as empreitadas são sempre complexas, não é? Empreitadas de obras públicas envolve sempre muito montante, daí que as entidades adjudicantes também, para fazer um pouco uma triagem, temos a certeza que temos entidades idóneas para executar empreitadas com aqueles montantes, recorram ao concurso público com prévia qualificação. Mas realmente há aqui vários aspectos que poderiam ser acautelados e aligeirados pelo legislador, que não foi feito nesta alteração, para permitir um maior fluir e aproveitamento destes procedimentos, que acabam por ser um bocadinho longos e arrastar-se no tempo com estas fases todas da prévia qualificação e da apresentação das propostas, obviamente. Portanto, havia vários aspectos que se podia ter olhado, porque realmente, como falávamos também, vai ser difícil estarmos a aproveitar os financiamentos que... Sim, as empreitadas têm um ciclo muito longo,
porque tem esta necessidade toda de preparação prévia e devia-se ter olhado com maior rigor. Olhou-se unicamente para este prisma da concepção-construção e que, infelizmente, a solução final, na minha opinião, não é feliz, acaba por não resolver e, portanto, todas as restantes modalidades de concursos foram um bocadinho ignoradas e as empreitadas serão, dentro dos investimentos, os de execução mais lenta e que são sempre pela sua própria natureza e não foi dada essa atenção neste contexto. Enfim, eu gostava de acabar com uma nota mais positiva, mas, enfim, não perdemos a esperança, acho eu. Certamente que no próximo ano deve haver Mais mais uma uma alteração. Vamos ver como é que... A boa notícia é que já sabemos que ela vai acontecer. Exato. Certamente virá, até porque os desafios não vão diminuir e não vão abrandar. Agradeço a todas muito Obrigada. a presença e os Obrigada. contributos e também a quem nos esteve a acompanhar. Bom dia. Perfeito.